Olá a todos, eu sou a Érica Mariosa e hoje nós viemos conversar neste módulo de curso de Introdução à Divulgação Científica sobre a importância da compreensão das áreas do conhecimento relacionadas à divulgação científica, e em especial o jornalismo científico, a comunicação científica e a educação científica. Na atividade do dia a dia do divulgador científico, é comum esbarrarmos nessas áreas relacionadas, uma vez que, apesar de serem diferentes, ainda assim elas possuem uma semelhança que ajudam no dia a dia do trabalho. Compreender essas semelhanças e distanciamentos dessas áreas dá suporte à divulgação científica para um melhor planejamento de projeto de divulgação científica. Comecemos então compreendendo que tanto a divulgação científica, quanto o jornalismo, quanto o ensino de ciências são fundamentalmente áreas que se dedicam a levar informação científica para pessoas que não são acadêmicas ou de áreas específicas. Cada uma delas vem de áreas distintas, com saberes, regras, diretrizes e objetivos, linhas de trabalhos e resultados diferentes. Mesmo assim, é possível conhecer, compreender e aplicar determinadas ferramentas que auxiliem no trabalho do divulgador científico. Começando então no ensino de ciências, que é um campo de atuação que vem da educação, e ele tem como característica levar informações científicas produzidas dentro da academia para um público não especializado, mas de uma forma um pouco mais formal, um pouco mais estruturado, mais curricular. Diferente do jornalismo, que vem com uma estrutura que ela é característica da profissão. Ela é do campo da comunicação, ela é feita por profissionais do jornalismo e ela tem uma estrutura que respeita o editorial daquele jornal. Ela tem diretrizes e regras que ela precisa utilizar como lead, por exemplo. Já na divulgação científica, que também vem do campo da comunicação, ela tem uma estrutura um pouco mais informal, não linear e sem uma necessidade de uma continuidade entre os assuntos. O jornalismo, ele busca a pauta do dia, aquilo que chama atenção. Já o ensino, ele, por sua vez, ele busca a rotina sequencial e estruturada e linear. A DC possui essa característica de fluidez entre os veículos de disseminação de diferentes estruturas. O jornalismo também possui essa fluidez, mas procura seguir os editoriais. E, por fim, o ensino de ciência vem com essas iniciativas mais metodológicas, estratégicas e diferenciadas, centrada na hierarquia e na padronização. Focando um pouco mais no jornalismo, é importante nós afirmarmos que a partir do momento que você faz esse curso, nós estamos demonstrando algumas ferramentas, não para que você seja apto a ser jornalista, porque para ser jornalista é preciso fazer a faculdade, mas que você tenha conhecimento de determinadas ferramentas para você desenvolver um pouco melhor a sua atividade de DC. Ao realizar a atividade, é importante você estabelecer, inclusive, uma relação ativa com os profissionais da educação e do jornalismo, a fim de oferecer esses materiais como base para matérias jornalísticas, aulas e aquilo que for disponível. Nesse ponto, o divulgador científico precisa entender que o seu conteúdo precisa estar adaptado a esse público. Ele precisa estar disponível de uma forma que ele consiga consumir. O jornalismo, por exemplo, atende à pauta quente, ou seja, aquele assunto que é de interesse agora, de utilidade pública. Então, o jornalismo tem pressa. Quando você produz o conteúdo para esse tipo de público, é importante você entender que você tem que ser objetivo, que seu conteúdo tem que estar compreensível e que você esteja disponível para checagem de última hora a qualquer momento. O jornalista, ele é um profissional que precisa atender às pautas que são rápidas, objetivas e com credibilidade e ética. E o divulgador científico precisa fazer um esforço para fazer esse atendimento de última hora. Nesses tempos de desinformação desenfreada e no uso do termo liberdade de expressão como uma autorização para falar o que quiser na divulgação científica e no jornalismo sem ter responsabilidade ética, é importante nós trazermos um exemplo de código de responsabilidade que se pode se aplicar em veículos de comunicação. O Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros do FENAGE é um bom exemplo disso. Na lei brasileira, nós temos outras opções, mas essa reúne questões que você pode usar no seu dia a dia. A primeira delas é a relevância e utilidade pública, ou seja, a informação que vai ser direcionada para a população, ela tem o direito a ter aquele conhecimento? Ela precisa saber aquele conhecimento? O segundo, objetividade. A informação precisa ser produzida de forma objetiva, evitando comentários, artigos de opinião, subjetividades que confundam a informação e a pessoa não tenha condições de discernir se aquela informação foi dita de uma forma ou de outra, se ela tem um duplo sentido. A imparcialidade
é a informação ser feita de forma de compromisso com a diversidade e o equilíbrio dos pontos de vista. Ou seja, você não vai dar muito mais voz para um lado da conversa do que para outro. Você precisa apresentar todos os lados para que as pessoas tenham condições de formar a sua argumentação. A verdade e a precisão, a informação precisa ser checada, conferida para que ela seja o mais precisa possível. A confidencialidade, que é quando você trata de assuntos sensíveis, existem determinados temas que você precisa estar verificando a confidencialidade das pessoas, principalmente quando nós temos essa função do jornalismo, que é denunciar, fiscalizar poderes privados, servir como transparência das relações políticas, econômicas e sociais. E é exatamente por isso que a imprensa tornou-se o quarto poder. Como comentamos antes, no ensino de ciência, é preciso que o conteúdo seja feito de forma linear, pedagógica e estrutural. Nesse ponto, o público é parte de um sistema formal. Existe uma estrutura curricular que é realizada por etapas bem definidas, com tempo bem definido. Ensinar ciência é sobre fazer um conjunto de saberes específicos a partir de estratégias didáticas. Tudo isso é adequado de acordo com a idade, tempo e etapa do qual o seu público está sendo trabalhado. É mais sobre como trabalhar o conteúdo. Ensinar ciência se trata sobre como estamos formando pessoas a partir de um conhecimento científico formal. É sempre importante lembrar que o ensino formal também demanda a avaliação de processos, sistemas periódicos, para se passar para a próxima etapa. Bom, chegamos aqui ao final desse módulo do curso de Introdução à Divulgação Científica, no qual conversamos um pouquinho sobre a importância da compreensão dessas áreas relacionadas com a divulgação científica, o jornalismo científico, a comunicação científica e a educação científica. No próximo módulo, nós vamos falar um pouquinho sobre linguagem e comunicação científica. Nos vemos lá!